A paz do Senhor, meus queridos irmãos da congregação Peniel. Congregação esta pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Concórdia do Pará, na administração do pastor presidente Eli Cavalcante de Paula Guimarães. Assim como também queremos saudar na paz do Senhor os demais irmãos ouvintes que poderão assistir a este vídeo. Em virtude da situação pelo qual nós estamos passando, estaremos ministrando de uma forma resumida esta escola dominical, a lição da escola bíblica dominical. Estamos começando mais um trimestre e dessa vez nós vamos estudar a carta aos Efésios. Nós temos como primeira lição, hoje 5 de abril de 2020, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Este é o assunto da nossa lição. O texto áureo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Como falamos, nós vamos procurar ministrar uma aula bastante resumida, em virtude do tempo, mas que esta aula chegue até você de uma forma simples, clara e bem objetiva, e que Deus nos abençoe. A introdução diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida de nossa vida cristã. Esse primeiro tópico está subdividido em 4 subtópicos. O primeiro tópico fala sobre a autoria e data. Primeiro subtópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, e esse é o seu nome romano, conforme registra Atos, capítulo 22, versículo 25. Falando, meus queridos, acerca da autoria do escritor da carta aos Efésios, no livro de Atos é descrito as viagens missionárias do apóstolo Paulo e também a conversão dele. É destacado no capítulo 9, onde lá no versículo 15, o Senhor vai dizer, isso está registrado no livro de Atos, o Senhor Jesus vai dizer dessa forma: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Lá no versículo 16 do mesmo capítulo 9 de Atos, o Senhor vai dizer: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, dentre os vários propósitos que Deus tinha na vida de Paulo, um desses propósitos era escrever uma das coisas que nós estamos estudando, que no caso é o livro da carta aos Efésios. Isso que nós vamos estudar durante esse trimestre, e que Deus possa nos abençoar e que tenhamos bons proveitos durante esses 3 meses que nós vamos estudar esta carta. No subtópico 2, fala sobre a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo.
provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, quando está ressalvado aqui pela vontade de Deus. Então Paulo estava dentro de um chamado, envolvido com um chamado. Paulo estava, de fato, no centro da vontade de Deus. E, meus queridos, o melhor lugar da terra para nós estarmos é, de fato, no centro da vontade de Deus. Por que isso? Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, no final vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, se Deus te chamou, quero chamar a atenção nesse momento para vocês que estão nos assistindo, se você tem um chamado, se de fato Deus te chamou, não fuja do chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus, porque aquele que chama, ele também capacita. Estou falando isso por causa da questão de que Paulo foi um vaso escolhido e de repente você tem um chamado também para as coisas relativas à obra do Senhor. Então não fuja do chamado, porque aquele que chama, ele também capacita. Que Deus os abençoe. Vamos ao subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeia. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, uma epístola da prisão. Aqui nós vamos extrair uma aplicação prática para o nosso ensino. Lá na carta de Filipenses, também é uma carta de Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que também foi escrito da prisão. Paulo escreveu essa carta da prisão. Lá, Paulo escreveu o seguinte, vamos ler aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. É bastante interessante, serve de complemento para aquilo que nós estamos estudando. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Veja bem, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É assim, meus queridos. Como é que pode alguém da prisão, como estava Paulo naquele momento, como é que pode alguém da prisão escrever para um grupo de pessoas dizendo para se regozijar? Repetindo outra vez, vos digo, regozijai-vos, se alegre. O principal ensinamento aqui é que essa alegria da qual Paulo ele está falando, essa alegria da qual Paulo está comentando aqui, essa alegria ela não é movida pelas circunstâncias. Essa alegria ela é algo que vem do interior. E não é só algo, na realidade não é só algo, é alguém que vive em nós. Quero até enfatizar neste momento que, diante do momento pelo qual o Brasil e boa parte do mundo está passando, está vivendo, isso deve nos tocar profundamente, meus queridos, para que a nossa alegria não desapareça nesses momentos. O crente não pode ficar aflito, ele não pode entrar em desespero neste momento. Por quê? Porque há alguém que vive em nós e nós não podemos perder a esperança. Há uma esperança para cada um de nós, há uma bendita esperança. Então, não entre em aflição, siga as recomendações da nossa vigilância sanitária, em virtude da situação que estamos passando, mas regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor.
essa é a nossa palavra de incentivo para que nós, nesse momento, possamos passar por tudo isso e permanecer de pé. O subtópico 4 diz: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e plantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. DC significa depois de Cristo. Tendo Tíquico como seu portador, conforme está registrado no capítulo 6, versículo 21. Então aqui nós temos a data provável da redação da carta aos Efésios, que ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Também a aula é resumida, vamos ao tópico 2, e assim extraímos mais algumas preciosas lições para a nossa vida. O tópico 2 vai falar acerca dos destinatários. Subtópico 1, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 AC, que significa antes de Cristo, tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então, meus queridos, a cidade de Éfeso, nessa cidade, aqui houve uma descrição, uma breve descrição desta cidade, para entendermos um pouco, referente à igreja local que estava naquela cidade. Eu quero dizer que você pode conhecer mais desta antiga cidade através das diversas ferramentas que nós temos hoje disponíveis, como bíblias de estudos, o Google, etc. Você pode conhecer mais, procure livros bons, que de fato demonstram uma verdade sobre o assunto, e você pode conhecer melhor sobre a cidade de Éfeso. O segundo subtópico vai falar sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso está registrado em Atos, capítulo 19, versículo 27 e 29. Então, é assim, o Deus com D minúsculo, o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê, meus queridos? Para que eles não resplandecesse sobre eles a luz do Evangelho. Quando essas escamas caem e as pessoas passam a compreender de fato, elas abandonam aquela idolatria, e aqueles que lucravam bastante com isso começaram a ficar alarmados. Foi isso que aconteceu lá, registrado em Atos 19, versículo 27 a 29. A escama caiu, muitas pessoas começaram a compreender e abandonaram aquela idolatria. E aqueles que lucravam bastante com isso começaram a ficar alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, onde a luz do Evangelho chega, as trevas se dissipam. Vamos ao subtópico 3, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Aqui na parte do meio vai dizer assim: em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios.
É assim, meus queridos, nesta cidade tinha uma igreja local que recebeu esta carta que nós estamos estudando. Quando diz na Bíblia Sagrada que os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios, isso é um registro único, uma única vez, só aconteceu esta vez, não tem outro assunto desse registrado desta forma. Foi um momento especial que Deus quis assim, permitiu que acontecesse. Então nós queremos dizer que esse registro único, ele não estabelece aqui uma doutrina para se usar lenço nem aventais para essa questão da cura. Por isso, é bom nós lermos o texto e ler também o contexto. E o que a Bíblia diz de uma maneira geral sobre cada um dos temas estudados. Às vezes a gente só lê o texto, mas não lê o contexto. Então, lá em Filipenses 4, versículo 13, Paulo vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o texto. Mas, no contexto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei ter fartura e eu sei passar por períodos difíceis. Eu sei estar na bonança, mas eu sei também estar na dificuldade. Enfim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse Jesus que operou esses milagres nos tempos antigos, ele ainda pode operar hoje. Então, a questão de usar lenços e aventais não é doutrina. Foi um momento único, Deus permitiu, e Deus ainda pode operar milagres hoje. É certo que Deus pode usar o médico, Deus não é contra o médico, é tanto que ele permitiu que o médico escrevesse um dos livros da Bíblia Sagrada do Evangelho, que é o Dr. Lucas. Deus pode curar através do remédio, então, mas esse caso aqui é específico, foi único. Então, queremos deixar esse alerta para que isso não vire uma doutrina. Vamos ao subtópico 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Olha, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É bom lembrarmos, meus queridos, que no sentido santo, na Bíblia, quando a Bíblia fala de santo, esse sentido quer dizer que santo, ele não é perfeito. Portanto, santo quer ser santo no sentido bíblico. Santo é separado, viver uma vida separada para Deus. Enfim, está no mundo, mas não é do mundo. Lá no livro de Efésios, esse mesmo livro, capítulo 4, versículo 11, cita que Jesus dá ministérios à sua igreja e dá tudo isso para quê? Você vai ver lá, para o aperfeiçoamento dos santos. Que interessante. São santos, mas não são perfeitos. Mas eu quero te dizer que nós estamos em obra, aleluia. Nós estamos em obras, nós estamos sendo aperfeiçoados. Filipenses capítulo 1, versículo 6, tem algo bastante interessante, que vai nos dizer que Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Veja bem, estamos em obras, somos santos, mas não somos perfeitos, e aquele que começou a boa obra, ele continua trabalhando em nós. É só você fazer um retrospecto, como era a sua vida há 2 anos atrás, e quem você é hoje. Portanto, você está em obra, eu estou em obras, e Deus vai nos aperfeiçoando até o dia da vinda do seu Filho Jesus. Amém? Vamos para mais o último tópico, que vai falar sobre o propósito e mensagem. Isso é bastante interessante, que no primeiro subtópico vai falar do propósito.
Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Eu quero ler aqui para nós ganharmos tempo, a segunda parte do texto, que diz: também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Lá no livro de Efésios, se você for analisar, conhecer bem, já deve ter lido com certeza, conhece o livro de Efésios. Efésios, ele tem 6 capítulos e eles podem ser divididos em 2 partes, o livro de Efésios. Os 3 primeiros capítulos tratam da questão doutrinária e os outros 3 últimos capítulos, ele é a parte prática. Nesse período, meus queridos, pelo qual nós estamos passando, é bom nós aproveitarmos o tempo e lermos toda a carta aos Efésios para que assim possamos ter um melhor entendimento daquilo que vamos estudar no trimestre. Falando sobre a questão do novo estilo de vida que o comentarista citou aqui, quando ele disse que eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer à igreja de Corinto exatamente isto. Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, meus queridos, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E esse tudo, ele é tudo mesmo. É uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de se comportar, é uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de pensar. É tudo novo mesmo na vida da pessoa. Então, quem está em Cristo, ele é nova criatura. Não pode mais andar como andava antes, não pode mais conversar o que conversava antes, não pode mais frequentar determinados lugares que frequentava antes, porque agora ele é nova criatura. Então, mediante isso, também o comentarista falou acerca da questão do passado, quando ele disse desta forma que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Falando sobre a questão do passado, aqui, Paulo vai dizer também aos Filipenses, agora no capítulo 3, versículo 13, vamos mais uma vez na carta de Filipenses, algo interessante que Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 13, olha o que Paulo vai dizer referente a essa questão do passado. Ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, meus queridos, a vida ela é vivida daqui para frente. A vida ela não é vivida daqui para trás. A vida ela é vivida daqui para frente. Esqueçamos o passado, porque agora nós somos nova criatura em Cristo. Amém? Vamos à questão do subtópico 2, que vai falar sobre a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como período da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Então, no início, o comentarista diz, baseado no que a Bíblia fala, que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Esse corpo tem uma cabeça, né? Esse corpo tem uma cabeça
que é o próprio Cristo. E a condição, meus queridos, para ser o corpo de Cristo é nascer de novo. A condição para ser o corpo de Cristo é nascer de novo. E essa conversa, nós temos um assunto relacionado a essa questão de nascer de novo. Essa conversa está registrada no livro de João, no capítulo 3. Especificamente, eu quero citar os versículos 3 e o versículo 5 deste capítulo 3 de João, onde Jesus vai dizer assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Então, o critério para ser corpo de Cristo é nascer de novo. Por isso, a mensagem do arrependimento, ela é tão importante para o dia de hoje. Como eu falei na semana passada, na lição passada, João Batista, que foi o antecessor de Jesus, na questão da divulgação do Evangelho, o percussor de Jesus, João Batista, a mensagem dele era: arrependei-vos. O próprio Cristo pregou também a mensagem do arrependimento, dizendo: arrependei-vos. Pedro, que foi o primeiro pregador da igreja primitiva, ele fez um certo movimento uma vez, e no final ele perguntou: o que é que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos. Então, a mensagem do arrependimento, ela não pode fugir dos nossos púlpitos. Devemos continuar pregando a mensagem do arrependimento. Alguém ouvindo esta mensagem, ouve e aceita Jesus como Salvador e nasce de novo. Então, para ser corpo de Cristo, é necessário nascer de novo. Aqui na conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelam a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, contra as forças das trevas. Mediante a situação, repito, pela qual nós estamos passando, eu quero ler neste momento alguns versículos do Salmo 46. Vamos ler alguns versículos do Salmo 46 para nós encerrarmos a aula. Quero encerrar a aula lendo esta lição com meus amados irmãos, lendo esses textos bíblicos, bastante interessante. Quando o Salmo 46, vou ler alguns versículos, vou ler o versículo 1, 2, o 7, o 10 e o 11, olha só o que diz, Salmos 46. Salmo 46 diz assim, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. No versículo 7 vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tudo isso vai passar, meus queridos, tudo isso vai passar. Vamos continuar seguindo as recomendações da vigilância sanitária, repito mais uma vez, mas acreditando que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que Deus vos abençoe, que você possa ter uma boa aula, medite no que foi ensinado e que Deus continuando nos dando graça e paz. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.